Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar de benefícios do INSS que você possa ter direito, mas talvez você não conheça. Então, se você é segurado do INSS, você precisa conhecer alguns benefícios que são pouco divulgados e que pode ser que você precise um dia. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele é um órgão responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros, né, que contribuem com a Previdência Social. Então, em uma explicação mais simples, a Previdência, ela é um seguro, tá? Que visa o quê? Garantir uma aposentadoria para os trabalhadores que contribuem mensalmente, né, no final da sua vida, no final da vida laboral. Agora, são diversos benefícios que o INSS tem à disposição do segurado, cada um com suas particularidades. Então, a verdade é que alguns benefícios do INSS, eles são pouco solicitados por serem pouco divulgados. Então, eu vou falar alguns casos que talvez você possa precisar um dia. Então, salário maternidade para situações de parto ou aborto, porque as mulheres seguradas, né, pela Previdência Social, elas têm direito a receber um salário maternidade durante o tempo em que ficarem afastadas do trabalho por causa do nascimento do bebê. Agora, esse auxílio, ele também vale, que muita gente não sabe, no caso de aborto, seja esse espontâneo ou legal, que é quando a gestação causa riscos à vida da mãe, ou situação em que a mulher foi estuprada. Então, para você solicitar o benefício do INSS por conta de aborto, é necessário comprovar a condição por meio de atestado médico. Então, o documento ele deve servir de comprovante, né, para que você possa comprovar o aborto. Agora, quando é assim, a mulher recebe valor correspondente aos 120 dias de licença maternidade. No entanto, o período de afastamento é de apenas 2 semanas. Bom, o salário maternidade, ele é pago ainda para as mães que conseguiram adotar uma criança. Então, dependendo de qual for o motivo da solicitação, né, o órgão vai exigir o cumprimento do período de carência de filiação ao INSS. Nós temos também o auxílio doença para cirurgia plástica, que é um benefício, um dos benefícios mais famosos, né, que é o auxílio doença, mas que poucas pessoas sabem que ele pode ser solicitado em caso de cirurgia plástica. Então, o artigo 201, inciso 1º da Constituição Federal, define que a Previdência ela deve atender aqueles que precisam se afastar do trabalho por incapacidade temporária ou permanente. Então, quando um segurado ele faz uma cirurgia estética que exige mais de 15 dias de repouso sem trabalhar, ele ou ela pode pedir o auxílio doença, como nos casos de implante de silicone ou rinoplastia. No entanto, é preciso ficar atento às regras do INSS, já que o benefício ele é pago apenas para quem já era afiliado da Previdência
antes do procedimento. Quem se filiar depois da cirurgia não terá direito aos pagamentos. Então, a pessoa precisa ter cumprido o período de carência de 12 contribuições mensais contínuas. E aqueles que não são filiados, mas não contribuíram, precisam verificar se ainda tem status de segurado antes de pedirem o auxílio. A pessoa precisa ter um atestado médico de incapacidade com período superior a 15 dias. E existe também agora o complemento de 25% para acompanhante, que é entre os benefícios desconhecidos do INSS, né? Está esse complemento de 25% no pagamento de quem precisa de acompanhante para atividades diárias. Esse é dado somente a quem precisou se aposentar por invalidez, ou seja, aposentados por invalidez, e a situação atual requer cuidados de terceiro para tarefas simples do dia a dia. Estão incluídos nesse grupo quem teve cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a essa, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, e perda de um membro superior e outro inferior, ou quando a prótese for impossível. Alteração das faculdades mentais, como a gente vê o Alzheimer, com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, aquela pessoa que está com Parkinson também, e mesmo quem recebe o teto da aposentadoria, pode solicitar esse complemento de 25%. Além disso, o benefício do INSS passa por reajuste anual, assim como a aposentadoria. E também é pago no 13º salário esse complemento de 25%. Mas se o segurado morrer, os 25% não serão pagos na pensão por morte, tá? Bom, existem benefícios do INSS para quem sofre com a visão monocular. Então, aqueles que sofrem com a cegueira de um olho, eles podem ter direito a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, né, que é o INSS, que antes não possuíam direito. Isso graças à lei número 14.126 de 2021. Os estudos científicos afirmam que o indivíduo ele perde a noção de profundidade e também perde muito a sua visão periférica. Então, por exemplo, uma pessoa que está andando na rua e se depara com um buraco à sua frente. Pela falta de noção de profundidade, ela pode achar que o buraco está mais longe, mas, na verdade, ele está bem perto, podendo gerar um acidente, às vezes até um acidente grave. Então, a pessoa com a visão monocular, ela poderá requerer a aposentadoria da pessoa com deficiência, que esse é um benefício do INSS, de direito daquele que tem algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Então, existem 2 possibilidades de modalidades, sendo por idade e por tempo de contribuição, porque na do deficiente ainda não extinguiu por tempo de contribuição. Lembrando que cada modalidade possui seus próprios requisitos. Porém, para ambas é necessário ser um segurado do INSS. Bom, o benefício também existe também o benefício LOAS, né, da pessoa com deficiência, e esse benefício garante um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, para ter direito, é necessário cumprir os requisitos para a obtenção, como ter a renda
por pessoa do grupo familiar menor que 1/4 do salário mínimo e realizar o seu cadastro no CAD único. Existe também agora um benefício que é o auxílio inclusão, que é provável que poucos saibam o que é. O auxílio inclusão e que muitas pessoas podem ter direito. Então, pessoas com deficiência que recebem o LOAS ou BCP, como é conhecido, que é a mesma coisa, que é o benefício de prestação continuada, pago pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e que conseguiram emprego com carteira assinada, poderão receber o auxílio inclusão, que foi criado pelo governo federal em 1º de outubro de 2021, ele começa a ser pago. E é importante saber que a previsão do auxílio inclusão já existia na Lei 13.146 de 2015, no artigo 94. Contudo, somente com a Lei 14.176 de 2021 é que houve a regulamentação. Então, acima de tudo, esse benefício, como o próprio nome já diz, visa auxiliar na inclusão de idosos e pessoas com deficiência que reingressem no mercado de trabalho. Bom, e quais os requisitos? Em resumo, os requisitos para ter direito ao benefício são estar recebendo o benefício assistencial de prestação continuada, né, que é o BCP ou LOAS, como é conhecido, e passar a exercer atividade remunerada. Outro requisito é que a remuneração seja inferior a 2 salários mínimos. Precisa ter a inscrição atualizada no CAD único, inscrição regular no CPF, e que a renda familiar ainda se enquadre no critério exigido para acesso ao BCP, hoje de 1/4 do salário mínimo na renda per capita. Então, de acordo com a nova lei, o valor do auxílio inclusão recebido por outro familiar e a renda da atividade remunerada, né, desse beneficiário não entram no cálculo da renda, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, ao começar a receber o auxílio inclusão, o LOAS ele é automaticamente cessado. E a lei também estabelece que quem recebeu o LOAS nos 5 anos anteriores ao início da atividade remunerada também pode receber o auxílio inclusão. Então, de acordo com a lei, quem irá operacionalizar e pagar o auxílio inclusão é o INSS. Bom, qual é o valor do auxílio inclusão? O valor será de R$ 550, ou seja, meio salário mínimo, que corresponde a 50% do LOAS, que é um salário mínimo. Terão direito ao benefício pessoas com deficiência moderada ou grave, que estejam inscritas no CAD único, que é o cadastro único, e que recebam remuneração de até 2 salários mínimos, 2.200 nesse ano de 2021, seja assegurado pela Previdência Geral ou regime próprio dos servidores. Então, ao solicitar e começar a receber o auxílio, né, o beneficiário ele deixa de receber o LOAS porque ele vai estar trabalhando. E o valor oferecido não será considerado como renda familiar, possibilitando a manutenção do LOAS ou a concessão de outro auxílio inclusão por parte de outro membro familiar. Então, o novo auxílio ele não pode ser pago juntamente com pensões, aposentadorias ou qualquer outro benefício, né, pago pelo regime de previdência ou com seguro-desemprego. Então, você não pode receber seguro-desemprego se estiver recebendo auxílio inclusão. Ao perder o emprego, o benefício terá o beneficiário vai ter auxílio inclusão cortado, podendo assim receber o LOAS novamente. O auxílio inclusão ele é um benefício assistencial e não terá descontos e não dará direito ao 13º.
caso o beneficiário deixe de atender os critérios de concessão do benefício, como receber mais de 2 salários mínimos, o auxílio inclusão será cortado. Então, para você receber o auxílio inclusão, né, esse beneficiário terá de se encaixar nos mesmos requisitos do LOAS. Somente nesse item serão cortados quase todos os solicitantes, porque a renda será maior do que o teto de 2 salários mínimos. É restrito às pessoas com deficiência moderada ou grave, ou seja, aquelas que menos terão a possibilidade de trabalhar, mas eles deveriam incluir as pessoas com deficiências leves, que são elas que podem mais voltar ao mercado de trabalho. Né? Apesar de aprovar o pagamento de auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo, para quem recebe LOAS e conseguiu um emprego, a nova lei ela torna quase impossível a concessão desse benefício, porque ela estabelece requisitos e mecanismos que inviabilizam a aprovação. Então, de acordo com a autora, né, que fez essa proposta, a senadora Mara Gabrilli, o auxílio inclusão é uma indenização e não um benefício previdenciário. Então, ou seja, ele não serve como tempo para aposentadoria. Então, por exemplo, segundo Mara Gabrilli, muitas pessoas com deficiência não entram no mercado de trabalho justamente porque elas têm medo de perder o LOAS. Só que essa lei ela não vai contribuir em nada para o fim das ações judiciais, porque não foi realmente solucionado o problema da subjetividade no BCP, que é gravíssimo, né? Na questão da renda. Bom, na verdade, ele foi criado mais um complicador para portarias do INSS definirem sobre quais serão os gastos admitidos. Que muita gente não sabe é que é possível acumular pensão por morte com aposentadoria. Antes da reforma da Previdência começar a valer, se a pessoa fosse dependente de 2 ou mais pessoas, ela poderia receber mais de uma pensão por morte. Por exemplo, então, a mulher que já recebe pensão pela morte do marido, também receberia outra pensão pela morte do filho, caso fosse dependente dele. Atualmente, não é mais permitido receber 2 pensões por morte pelo INSS. Assim como também não é mais possível você receber em conjunto o valor cheio da pensão por morte e da aposentadoria, mas ainda pode acumular pensão por morte com aposentadoria, tá? Agora, se for, por exemplo, um salário de pensão e um salário da pensão por morte, você pode receber as 2, né? E você também pode receber 2 em regimes previdenciários diferentes. Bom, o novo cálculo da pensão por morte foi muito prejudicial. Vou dar um exemplo. A pensão por morte passa para a cota familiar de 50%, acrescido de 10% para cada dependente e pensionista. Então, desse modo, uma pensionista com 2 filhos dependentes receberá 80% do valor da aposentadoria do falecido, sendo 50% cota familiar, mais 10% a pensionista, mais 10% dependente 1, mais 10% dependente 2, o que dá um percentual de 80%. Então, se vamos supor, a pessoa recebia 3 mil de aposentadoria e deixou a mulher com 2 filhos menores de idade, né, após a sua morte, então os dependentes terão direito a 80% do valor que esse homem recebia de aposentadoria. Então, isso significa que o valor total da pensão será de 2.400, sendo que era 3.000 o valor da aposentadoria. Então, ou seja, 800 para cada dependente. Isto é só pelo novo cálculo. Então, a família deixa de receber R$600 por mês, porque antes eles teriam direito a uma pensão total de 3.000 antes da reforma, né?
que era o valor que o falecido recebia de aposentadoria. Em 5 anos, eles deixariam de ganhar mais de R$36 mil, o que é um absurdo. Gente, então, você veja que ainda pode acumular pensão por morte com aposentadoria, porque tem muita gente achando que não pode, mas ainda é possível. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.